E para acabar com esse sofrimento, a pessoa precisa analisar com carinho cada parte. Eu sei que para algumas pessoas não vai conseguir fazer isso sozinho. Salve, nobre luz! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Thaís, esse é o canal Dopamina Mística. A gente vai falar um pouco, não só de tarô, como espiritualidade. A intenção é fazer com que esse canal expanda cada vez mais, com mais qualidade. E hoje a gente começa no simples mesmo. O simples de herança de família já. Essa herança já vem de vó, de mãe, e eu fui chamada pela espiritualidade e agora eu tô dando continuidade. Então hoje eu vou fazer uma tiragem para vocês com um tarô, herança de família, e a gente vai ver as principais energias do momento. Gratidão a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Gratidão ao Mestre Jesus, governador deste planeta. Gratidão à ancestralidade pelo caminho divino. Que eu seja o canal. Mensagens divinas para o maior número de pessoas. Que o maior número de pessoas tenha insights e despertar nessa mensagem. Lembrando que é uma leitura intuitiva coletiva, então, por gentileza, a gente toma cuidado com as interpretações. Vamos lá. A gente vai falar hoje, não é sobre signo, mas sobre energia para aterramento do canal. Então, não vou começar com signos, mas sim um processo intuitivo da energia do momento. Posteriormente, eu vou começar a classificação por signos, ok? Então, vamos ver qual que é a energia do momento, ancorando a ancestralidade, que vai responder, energia do momento. Gratidão a Deus pelos seus Olha isso. Então aqui a gente já tem uma mensagem. 6 de copas. 9 de espadas. Alguém aqui está muito ancorado a coisas do passado. São coisas pesadas. São energias que a pessoa precisa transmutar para poder caminhar. Vamos fazer uma clarificação agora. Clarificação das energias. Aqui me fala muito de uma pessoa que teve problemas na infância. E esses problemas da infância é como se enraizasse o psíquico da pessoa, né? E não é que a pessoa queira fazer isso o tempo todo, não. A gente sabe, né, energeticamente, que existe o influxo energético que movimenta a situação. Sacerdotisa, processo intuitivo que é revelado. Entendi. Nossa, meu Deus, que lindo. É uma pessoa aqui que vai transmutar energeticamente para a espiritualidade. E o processo começa mesmo a mexer com o emocional e o psíquico, né? A pessoa precisa despertar que não é só o passado ancorado mentalmente no inconsciente, que às vezes faz um campo energético que fica vibrando na mente da pessoa. Aqui, ó. Então, o que acontece aqui?
O energético da pessoa está completamente vibrando à sua volta, todos nós temos isso. Isso acontece a todo momento com todos nós. Só que as pessoas geralmente não fazem é essa limpeza. Geralmente essa limpeza ela acontece nas religiões, né? Independente da religião que você tenha, o processo de você ir lá fazer uma limpeza, uma oração, ajuda um equilíbrio desse processo energético que você tem. Não significa que vá limpar completamente todos os encargos emocionais que você traz da sua infância, da sua adolescência, pré-adolescência. Então precisa de uma análise maior a respeito das situações que você passou na vida para poder ir por partes, de forma detalhada, conseguindo desligar esses processos. Mas é uma pessoa que tem uma ancoragem espiritual muito grande, a sacerdotisa vem revelar isso junto com o julgamento. Então a pessoa precisa derrubar esse sofrimento. Esse sofrimento psíquico que acontece por causa de encargos emocionais da infância, a pessoa precisa combater, que não é só essas sombras que ditam as regras na vida da pessoa. Essas sombras, na verdade, veio ensinar essa pessoa. Eu sei que é dolorido falar isso, né? Falar assim, ai, Thaís, como é que uma pessoa na infância, né? A pessoa que tem vulnerabilidade, né? É sensível, é uma criança, é uma adolescente. Como é que uma pessoa vai ter discernimento suficiente de defender o seu emocional e psíquico? Não tem mesmo, mas acontece que a gente está aqui na 3D justamente para aprender. Então, assim, a gente está aqui na 3D não é só para aproveitar a Terra, a sua natureza e beleza, as experiências. Não, a gente está aqui também para poder evoluir. E a gente tem encargos energéticos, sim, que a gente traz de outras vidas e que, na verdade, a gente veio transmutar isso, né? Então, dependendo da cultura que você tenha, da família que você entrou e das experiências que você tem na sua vida, tem que olhar minuciosamente, não com uma altivez de raiva referente às situações, mas parar para refletir com compaixão e com calma sobre tudo que aconteceu, né? Porque é um aprendizado. É um aprendizado de domínio do psíquico, é um aprendizado de domínio do emocional, porque a pessoa está sendo chamada e ancorada para fazer essa transmutação, porque ela tem capacidade de fazer mais e fazer maior. Então, a espiritualidade está aqui justamente falando para a pessoa que está na hora de despertar, né? E se libertar desses encargos emocionais que trouxe muito pesadelo, fala de pesadelo mental aqui, constante. E é uma coisa que a pessoa, o seu inconsciente faz isso porque de tão enraizado que tá, né? O inconsciente está fazendo esse processo. A sacerdotisa está falando que acaba com a revelação, né, desse chamado. Nossa, que lindo. Aí acaba o sofrimento, né? E para acabar com esse sofrimento, a pessoa precisa analisar com carinho cada parte. Eu sei que para algumas pessoas não vai conseguir fazer isso sozinho, por isso que é importante procurar um terapeuta ou psicólogo. Se for traumas muito pesado, né, precisa de um psicólogo para conseguir ajudar a olhar cada parte com apoio, com delicadeza, entendeu? E a terapia é para poder desligar energeticamente essas situações, né? Porque a pessoa, nessa energia de psíquico totalmente debilitado, não consegue transmutar nada. A pessoa não consegue materializar nada. A pessoa não consegue estabilizar em terra.
é complicado, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam muito no imediatismo que está a Terra hoje. Então as pessoas elas começam a não olhar para as tuas emoções, para a tua mente, o que você realmente quer, como é que é realmente a tua essência. Às vezes a tua essência ela é mais delicada e mais sensível, mais emocional. Então não dá para trabalhar num lugar que é muito meta-objetivo, criar padrões, né? E ter uma mente mecanicista, né? Como fala. Existem pessoas de todas as energias, de todos os campos aqui na Terra em movimento, só que acontece que a gente veio também se autodescobrir. E esse autodescobrir é saber como é que eu consigo me mover melhor na Terra com a energia que eu possuo, a energia que eu sou, a essência que existe em mim. Então, às vezes, a gente se coloca em locais que é destrutivo, realmente é complicado, né? Com pessoas que também têm processos emocionais complicados, entendeu? E são pessoas que não podem ter uma educação emocional e talvez um desequilíbrio psíquico enorme, e aí acaba te frustrando também, entendeu? Mas está todo mundo aqui na Terra aprendendo, eu, você, nós todos estamos na Terra sempre aprendendo. Então, assim, quando você começa a ter esse equilíbrio, eu falo assim, peraí, não, a culpa não sou só eu, entendeu? Às vezes a pessoa sim, a gente tem, eu não falo que é culpa, mas é a ingenuidade de se meter em situações que talvez não é para você. Mas você pode ter certeza que as situações que você se meteu de forma ingênua, de alguma forma você aprendeu. Né? Então é olhar isso com carinho. Né? Dói pra caramba, dói, nossa, meu Deus. Mas assim, não ficar segurando isso, sabe? Transmutar mesmo para poder mudar a vida. Porque senão não anda para frente. E aí passa anos e anos. Então eu afirmo aqui, né, que a pessoa precisa sim procurar um psicólogo se houver a oportunidade financeira também, né? Porque aqui fala de um processo também de estagnação, né? Então, assim, se houver a oportunidade da pessoa procurar um psicólogo, faça isso, né? Peça ajuda. E aí você curando, analisando todo esse processo, entendeu? Ai, por que emocionalmente eu não consigo colher nada emocionalmente? Não consigo ter um parceiro, uma parceira. Ai, por que eu me meto muito com pessoas destrutivas, né? Com desequilíbrio emocional, mental, enfim. Às vezes, na tua infância, você não teve muita atenção. Às vezes, teve uma negligência emocional na tua infância. E aí você acha que, na verdade, a culpa de tudo é sua, entendeu? E você se doa demais. E o processo não é esse, entendeu? Tem que haver um equilíbrio emocional, mental, financeiro, em todas as partes, né? Mas a partir do momento que você começa a analisar isso, você já começa a fazer com que a sua energia volte para você. A energia de você ter vontade de fazer as coisas, a energia de ter vontade de se movimentar para outros lugares, a energia de ter a vontade de se movimentar para fazer outras coisas. É só fazendo esse detalhamento mesmo de tudo que aconteceu, porque senão vai ficar só na estagnação. E é muito triste essa energia de estagnação se a pessoa fica muito tempo ali, né? Então, desperta. Imperatriz, olha, fala a energia da vontade de poder prosperar, a energia da vontade de fertilizar a sua terra, de fazer a sua abundância, né, acontece de forma muito benéfica, né? Tá vendo? A energia do fogo aparece aqui
depois que você simplesmente resolve analisar o que você colheu de tudo isso, entendeu? Aí você não pode falar assim, não colhi nada. Não, gente. Vamos olhar isso com compaixão, com carinho, entendeu? Falar assim, olha, eu entendi que eu não posso me doar demais, entendeu? Tem que ser doado com equilíbrio. Eu entendi que eu não posso ser ingenuamente afetivo nas ações dinâmicas e situações sociais. Precisa haver um equilíbrio. Eu não posso fazer com que as pessoas venham de forma leviana desequilibrar o meu mental, entendeu? Então, assim, eu tenho que enraizar os meus princípios e os meus valores e fazer com que as pessoas entendam, olha, eu super entendo o seu posicionamento, entendeu? Não precisa entrar em conflito, mas deixar com firmeza, né? Na elegância, com firmeza, assim, olha, super entendo que você pensa dessa forma, mas no momento, para mim, isso não cabe, né? E aí, se houver a oportunidade de uma conversa também, né? Porque existem pessoas que é só o jeito que elas pensam e acabou e pronto, né? E às vezes até se alteram agressivamente, enfim. Se houver a abertura de uma conversa que seja saudável, amigável, um diálogo pacífico, de você esclarecer, olha, o meu posicionamento é este, tudo bem. Agora, se não houver a oportunidade de ser ouvido, simplesmente só pegue as suas coisas e vá, entendeu? Faça o seu caminho, o seu novo destino, entendeu? Aqui, ó, nossa, toda a oportunidade do mundo que você tem para você simplesmente refazer a sua energia e aí começar a construir a sua abundância. Olha que coisa linda. Eu acho linda e fantástica essa energia. É começar a vida de novo, entendeu? É começar a vida na energia de fogo. É energia de fogo para você conseguir se movimentar, né? Sem se sentir preso. Ó, aqui. Soltar esse peso. Então, quando você começa a se movimentar para outro lado da vida, não o lado das coisas que ficam te pesando, sabe? A hora que você fala assim, não, é o seguinte, vou aqui, o que eu entendo muito desse cavaleiro de paus indo para lá, é no sentido assim de você voltar ao teu passado, restaurar a tua estrutura emocional, reestruturar os teus valores, reestruturar o teu alicerce, a tua casa, que é a tua alma, teu corpo, teu espírito, para você reconstruir algo mais saudável, largar os pesos, entendeu? Você se movimentou tanto tentando existir e não deu certo, entendeu? Então volta para tua base, se restaura e larga essa movimentação que não deu certo, né? Porque às vezes as coisas não dão certo e ainda você fica ali tentando, porque existe na sociedade também um ditado que diz assim, persista que você vai conseguir. Mas a gente precisa ter o discernimento se aquele caminho é realmente para você. Entendeu? Não é que, não pode acreditar nesse ditado. Pode sim, entendeu? Mas seja realista, lógico. Pensamento, aqui, ó, faltou muito pensamento lógico. Se esse processo, essa movimentação era realmente boa para você, era real. Faltou isso. E aí entrar o processo do cansaço, da desmotivação. Então, para que você tenha um novo começo, para você conseguir, volta para a tua base, né? Volta para a tua base e analisa, né? Bem isso, analisa para você poder começar algo por você, né? Não pelas pessoas, porque o processo evolutivo ele é seu, né? Aqui, ó, houve muito peso
e muita contribuição da opinião de outras pessoas, sabe? Nesse peso. Às vezes a gente entra numa estagnação, num cansaço. Sabe aquele momento de cansaço assim que você quer ficar no seu silêncio? E aí vem um monte de pessoa falando assim, olha, eu acho que você deveria fazer isso, olha, eu acho que você deveria fazer aquilo, blá, 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 blá. E aí fica aquele furdunço assim em volta de você, você não consegue pensar, entendeu? Porque as respostas, a bússola que realmente move a gente é interna. Então, às vezes a gente precisa desse espaço de solitude para poder falar assim, não, o caminho é para cá, entendeu? Não é a opinião de um, de outro, o que um acha ou como o outro acha, entendeu? Que você deveria fazer ou não. Essa construção da abundância sem peso, ela é sua, não é de ninguém. Desculpa o cachorro latindo. Então essa construção ela é sua, ela não é de ninguém. Né? E conselho final. Vamos lá, vamos construir um novo começo. Aí, gente, é lindo esse desenvolvimento, sabe? Dói pra caramba, eu sei disso. Mas é o processo de todo ser humano na Terra, entendeu? É que nem o mago lá. Você chega lá no mago, pega uma ferramenta, olha, vai aprender a mexer nessa ferramenta. Por exemplo, ferramenta do emocional. Aí você vai na vida, que nem criança, adolescente, você vai experimentando, experimentando. Aí vê que não tá dando muito certo, entendeu? Mas você também não tem muita estrutura mental. E então, assim, ao longo da vida, dependendo da estrutura familiar e emocional que você tem, as ferramentas que você vai lapidando com o tempo. Né? E é isso, essa é a palavra certa, lapidando com o tempo. Então, assim, você experimenta uma ferramenta durante um tempo e às vezes não dá muito certo, entendeu? Então, assim, o processo não é se apegar àquilo, é esperar um pouco, analisar, internalizar como as coisas aconteceram, e depois, com mais maturidade, né, quando você revela o véu da situação, entendeu? Com mais maturidade você fala assim, olha, aconteceu assim, 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 e eu aprendi que pode ser de outra forma, então vamos fazer de outra forma, e aí você começa a lapidar cada vez mais esse processo. Então, assim, é muito triste quando as pessoas chegam assim e falam assim, eu não quero mais me relacionar. Sendo que o processo evolutivo na 3D do ser humano é lapidar todas as suas ferramentas. O emocional, o mental, o material, o psíquico, entendeu? Então, assim, é aquele negócio que a pessoa cansou, né? Mas a pessoa precisa analisar com carinho, entendeu? Que existem outras formas de fazer isso, né? Não é porque as outras formas não deram certo que pode não ter, né, uma alternativa, uma chance. Tá aqui o julgamento. A chance de fazer diferente, entendeu? O julgamento é essa autoanálise, entendeu? Espiritual, o divino falando assim, olha, você tem chance de fazer diferente, entendeu? O intuitivo e o divino falando aqui pra você. Então vamos analisar isso com calma, se você não consegue fazer isso. Um amigo que seja aquela pessoa que você vê que tem uma educação emocional, entendeu? Se você não tem dinheiro para pagar, procura aquela pessoa que todo mundo procura para ter conselhos, né? Nem sempre é uma pessoa mais velha, gente. Às vezes pessoas novas assim já passaram por tanta coisa na vida. Então vê aquela pessoa que tem um discernimento na vida, assim, de orientação. Né? Procura conversar, entendeu? Mas é aconselhável mesmo que a pessoa vá, nesse estado aqui, que a pessoa vá para um psicólogo e procure um terapeuta para poder fazer não só uma limpeza energética, como também desligar essas energias. Tá? Vamos lá para o conselho final.
Qual que é o conselho do universo? Qual é o conselho dessa energia? Ó, aí, gente, ó, nova oportunidade. Nova oportunidade através da orientação espiritual. Nova oportunidade de abandonar, olha, abandonar aqui, ó, as energias, né, que não deram certo. Então, esse daqui é o conselho de vocês. Se dê a oportunidade de fazer diferente. Procure uma pessoa que tenha capacitação para poder te orientar, entendeu? Para você buscar esse novo na sua vida. Vamos ver aqui uma mensagem no meu oráculo xamânico. Uma mensagem espiritual. A coruja revela que a sabedoria nasce no silêncio. Olha aqui, ó. Processo de reflexão, gente, que lindo. A coruja fala da sabedoria no silêncio, assim como o eremita também, né? Processo interessante da essência divina. A sacerdotisa também fala sobre isso, mas vamos ver. Aqui, essa. Você é parte da teia sagrada da existência. Então, como parte da teia sagrada da existência, o que a gente veio fazer aqui? Transmutar essas energias, lapidar as nossas ferramentas e se tornar pessoas melhores. Gente, eu fico por aqui com essa mensagem. Gratidão à espiritualidade por esse chamado. Gratidão a você que assistiu até aqui. E eu gostaria que, se você pudesse contribuir de coração, se inscreva nesse canal, curte, comenta, compartilha. Se você puder contribuir, eu vou ficar muito feliz. Se você ressoa com a minha energia também, seja muito bem-vindo e até a próxima.